Bom Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos compartilhar com vocês hoje o texto que vem de 2 Samuel, capítulo 20, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Estamos nessa semana preparando nossos corações para o Natal e oramos para que esse seja o seu melhor Natal até Amém. aqui. Nosso plano é nessa semana concluirmos a leitura de 2 Samuel. Eu e a Rafa já lemos aqui na Meditação Diária Família e Fé, todos os livros do Novo Testamento, já lemos os Salmos, Provérbios também, e agora nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. E nessa semana nós vamos concluir 2 Samuel. Te convidamos a acompanhar conosco. Sim, então vamos orar. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, é um hábito nosso de sempre pedir para Deus que Ele venha revelando aquilo que Ele tem. A palavra de Deus é uma palavra espiritual. Muitas pessoas já falaram conosco, eu leio a Bíblia e não consigo entender o que está falando, mas nós podemos pedir a ajuda de Deus para que Ele possa, Ele mesmo, falar, trazer um entendimento ao nosso coração. Então é isso que nós fazemos aqui e queremos orar com você pedindo que Deus fale ao nosso coração, nos traga entendimento da palavra dele. Pai, muito obrigada pelo esse dia, por nós podermos estar aqui iniciando esse dia com tantas pessoas queridas, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor revele os teus princípios e valores da tua palavra, que nós possamos aprender com o Senhor, Pai, e colocar em prática na nossa vida a tua palavra, os teus princípios, os teus valores, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos hoje. Amém. Diz assim, então, 2 Samuel 20 vai mostrar a rebelião de Seba contra Davi. Davi passou tantos apertos na sua vida, depois da rebelião de seu próprio filho Absalão, Davi saiu de Jerusalém. Ontem nós lemos quando Davi, apesar do seu luto por Absalão, retorna a Jerusalém para reinar sobre todo Judá e Israel. Sim. E agora uma outra rebelião contra o rei Davi. Diz que também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado, tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Não sei se vocês lembram que nós lemos atrás que Absalão, filho de Davi, que depois morreu, ele se apossou dessas concubinas, que eram as concubinas de seu pai que tinham ficado no palácio. Então, muito provavelmente é por esse motivo, né, que Davi não quis se apossar novamente daquelas mulheres. E o rei disse a Amasa: Convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresentem-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persigam-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e ali depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago, suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Joabe foi uma figura muito interessante na história bíblica. Ele desobedecia o rei Davi em várias das suas ordens, como, por exemplo, esse homem chamado Amasa havia sido colocado por Davi
como líder do seu exército, porque Joabe havia desobedecido o rei Davi quando ele mandou que ninguém tocasse Absalão. E Joabe, para proteger Davi, havia matado Absalão. Entre outras ordens, apesar de Joabe desobedecer ordens do rei Davi, ele estava constantemente trabalhando pelo sucesso do exército de Davi e do governo de Davi a partir de Jerusalém. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: Quem estiver ao lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. Esse é o Seba que está conspirando contra Davi. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: Ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. E quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: Sim. Ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: Longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas, os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. Nós vemos nesse capítulo tanto o fim triste de Seba como o fim de todo rebelde. Seba também foi morto, teve a sua cabeça cortada e jogada para Joabe, comandante do exército de Davi. E vemos, por outro lado, essa sábia mulher que tanto morava em uma cidade pacífica, conhecida como uma cidade de resolução de problemas, como nesse contexto também desse capítulo, essa mulher foi fundamental para evitar a destruição daquela cidade e para garantir, na verdade, que acabasse não apenas a guerra de Joabe contra aquela cidade, como também a rebelião contra o rei Davi. Amém. Que interessante a postura dessa mulher. Certamente aquela era uma cidade pacífica, uma cidade abençoada por causa de orações, por causa de sabedoria em decisões dessa mulher e de outras pessoas que ali moravam. Então vamos pedir a Deus também que nos dê essa sabedoria para que Ele tire de nosso coração toda a rebeldia, que Ele tire de nosso coração toda atitude que não o agrada e nos ensine a depender do Espírito Santo, da sabedoria dEle, da graça dEle a cada dia para desfrutarmos dias melhores. Queremos orar pela sua vida e pela sua família e concordar com seus motivos de oração. Amém. Vamos orar o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Sim, e se você também tem um pedido de oração, nós pedimos que você possa deixar nos comentários ou mandar uma mensagem pessoal, seja se você está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram ou pelo podcast que é
pelo Spotify ou pelo Apple Podcast também. Seja qual o meio que você está aqui acompanhando esse devocional conosco, nós também te encorajamos a compartilhar seu pedido de oração, que é um prazer para nós, né, meu amor? Sim, Orar pelos seus pedidos, por cada um dos pedidos que tem chegado até nós. certamente. Nos comprometemos a estar orando pelos pedidos que chegarem até nós. Compartilhe os testemunhos também. Sim. Vamos orar juntos. Nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pela sua grandeza, sua sabedoria, seu grande poder, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Sim, meu Pai. Eu e Rafa apresentamos hoje nossos corações ao Senhor, recebendo a sua palavra com alegria e com gratidão. Também te apresentamos cada pedido de oração que são apresentados ao Senhor, os nomes, as causas que são mencionados agora em oração diante do teu trono. Pedimos que o Senhor receba, Pai, e venha de encontro a cada pessoa que ora conosco agora, respondendo de acordo com cada necessidade. Amém. Em nome Oramos de para que Jesus. nessa semana em que nos preparamos para as celebrações do Natal, o Senhor Jesus possa ser bem-vindo em cada um dos nossos Amém, corações, em Senhor, em nossos nome de lares. Jesus. Tua palavra nos lembra que o Senhor Jesus bate a porta dos nossos corações e que se nós abrirmos a porta do nosso coração, tomando essa decisão humilde de permitirmos o Senhor ser bem-vindo em nossas vidas, o Senhor entrará, ceará conosco. Sim, E nós Pai. cearemos com o Senhor. Então que hoje o Senhor seja bem-vindo em nossas vidas, Amém, em nossos Pai. lares. Toma cada filho que agora é apresentado ao Senhor em Sim, Senhor, em oração, nome cada de neto, Jesus. cada causa. Toma o teu governo, Sim, Senhor Pai, Jesus. recebe Assim cada como pedido Davi de oração governou dessas sobre Israel, famílias nós pedimos que o queridas, Senhor em nome Jesus de venha com o Jesus. teu governo sobre as nossas casas. Cumpra para conosco o teu Sim, bom meu Pai. propósito. Realize os teus milagres. Traga Amém, as curas, Senhor, em os nome de milagres, as Jesus. provisões, as pessoas necessárias para que em tudo, através da nossa história, Sim, o meu teu Pai, nome que assim seja seja, em nome glorificado. de Jesus. Abençoamos essa pessoa que ora conosco agora. Consagramos ao Senhor, Pai, essa ministração. Recebendo a tua palavra com ações de graças, nós oramos com fé e com muita gratidão. Entregamos nossa família, nosso futuro ao Senhor. Recebe, Em meu nome Pai. de Jesus. Amém. Então tenha um dia Graças muito a Deus. abençoado. Nós amamos vocês. Nos vemos amanhã. Amamos muito vocês. Um abraço.